O silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas. Essa é a frase que quero que você guarde agora, meus amigos. Porque muitos de vocês foram enganados. Disseram que silêncio significa fraqueza. Que se alguém se afastar e você não correr atrás, você perdeu. Mas a verdade é que o silêncio é o movimento mais poderoso que você pode fazer. Silêncio não é sobre não fazer nada. É sobre deixar a sua ausência falar por você. Essa é a dura realidade. Correr atrás nunca funciona. Se explicar até a exaustão nunca funciona. E implorar mata a atração mais rápido do que qualquer coisa. O que realmente funciona é o oposto do que a maioria faz. O que funciona é o silêncio. É a mudança silenciosa de poder que faz a outra pessoa sentir ainda mais a sua presença em sua ausência. Antes de irmos mais fundo, aperte o botão de curtir e se inscreva agora para não perder o restante, porque esse vídeo pode ser justamente aquele que vira sua chave. Fique comigo porque isso vai ficar intenso. Imaginem isso, pessoal. Imaginem sua música favorita tocando sem parar, todos os dias, em todo lugar que você vai. No começo, você ama, mas depois de tanto ouvir, para de perceber. Vira apenas ruído, e é exatamente isso que acontece quando você continua correndo atrás, mandando mensagens, ligando sem parar. Você vira ruído de fundo. Mas agora imagine isso. De repente, aquela música desaparece. Dias passam, semanas passam. E do nada você ouve algumas notas dela novamente. O que acontece? Você sente com muito mais intensidade do que antes. É isso que o silêncio faz. Ele os faz desejar aquilo que antes tomavam como garantido. Agora me diga algo difícil. Por que você acha que não sentem seu valor quando você está sempre disponível? Por que acha que não sentem sua falta quando você nunca se afasta? Porque ninguém deseja o que já tem acesso ilimitado. Escassez cria valor. Isso não vale só para relacionamentos, mas para a vida. Marco Aurélio escreveu: as coisas que amamos revelam o que somos. E quando alguém sente o silêncio que você deixou, é forçado a encarar o que você significava. E vamos ser mais reais ainda. A maioria não aguenta silêncio porque o silêncio expõe suas inseguranças. Eles morrem de medo de serem esquecidos e por isso continuam aparecendo no mundo dos outros sem convite. Mas não entendem uma coisa. Quando você corre atrás, está dizendo que não tem valor sem que o outro valide você. Mas quando fica em silêncio, está dizendo: meu valor existe, você enxergue ou não. Isso é força, isso é poder. Pense em um fogo, meus amigos. Se você sopra nele sem parar, a chama sufoca. Mas se você recua, dá espaço e deixa o ar fazer seu trabalho, o fogo cresce, fica mais forte e incontrolável. Essa é a sua energia. Pare de sufocá-la com atenção desesperada. Deixe o silêncio dar espaço para que ela arda tão forte que não possam ignorar. Alguns de vocês agora estão duvidando, pensando: e se não voltarem? E eu vou falar a verdade: se não voltarem, é porque nunca valorizaram você desde o início. E não é melhor descobrir isso agora do que perder anos implorando por migalhas? O silêncio não serve apenas para fazê-los voltar. Ele filtra quem realmente merece voltar. Lembrem-se disso. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é estratégia. Silêncio é poder. E quem domina o silêncio nunca perde, porque ou eles voltam, ou você segue em frente mais forte, mais sábio e no controle do seu valor. Então escreva agora nos comentários: o silêncio é o meu poder. Essa é a sua afirmação. Repita, assuma e viva isso. E se isso já está mexendo com você, curta, se inscreva e continue comigo, porque o que vou mostrar a seguir prova como o silêncio faz eles voltarem. O silêncio é o meu poder. Escreva, assuma, continue aqui. Número 1. Por que o silêncio muda o jogo?
Quanto mais quieto você fica, mais consegue ouvir. Isso não é poesia, é fato da vida e dos relacionamentos. Muitos pensam que silêncio é fraqueza, que se você não responde, não luta pela atenção, vai perder. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Silêncio não faz você perdê-los. Silêncio revela se eles realmente eram seus. Pense nisso. Quando se afastaram, quando pararam de responder, ou quando começaram a oferecer apenas metade da energia, qual foi o primeiro pensamento que surgiu na sua mente? Medo. O medo de que se você não agisse rápido, iria perdê-los para sempre. E esse medo é justamente o que faz a maioria correr atrás, implorar e se explicar demais. Mas aqui está a realidade. O medo é o que destrói a atração. O medo transforma você em marionete que dança para a aprovação alheia. O medo faz você pensar que silêncio é perder o controle, quando na verdade o silêncio é o único caminho para recuperá-lo. Pense em um tabuleiro de xadrez. Quando você corre atrás, move suas peças sem parar, tentando forçar a vitória, enquanto o outro apenas observa calmo, vendo você se esgotar. Mas quando fica em silêncio, o jogo muda. De repente, cada movimento que você não fez, cada palavra que não disse, cria dúvida no outro sobre o que você está planejando. Seu silêncio os deixa nervosos. Os deixa curiosos e os faz perceber que você não é um peão, você é o jogador. E aqui está a mentira que contaram a você, que se você realmente se importa, deve provar isso constantemente, que se eles se afastarem, você deve correr mais. Amigos, isso não é amor, isso é escravidão, isso é dependência. Esse é o jeito mais rápido de matar o desejo, porque ninguém sente falta daquilo que já tem em excesso. Se você está sempre disponível, sempre falando, sempre correndo atrás, que espaço sobra para sentirem sua falta? Nenhum. O silêncio, por outro lado, cria espaço. O espaço gera curiosidade, e a curiosidade é a semente do desejo. Eles começam a se perguntar: por que não está ligando? Por que não manda mensagens? Seguiu em frente? Encontrou alguém melhor? Será que eu perdi? Essa tempestade de dúvidas começa no instante em que você para de inundá-los com respostas. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará força. É exatamente isso que o silêncio ensina. Você não controla como o outro age, nem se ele fica ou vai embora, mas controla se entrega ou não sua dignidade no processo. Silêncio é escolher sua dignidade em vez do desespero. Mas sejamos reais, não é fácil. Sua mente vai enganar você. À noite surgirá aquela voz: e se me esquecerem? E se não ligarem? E se o silêncio os afastar ainda mais? É aí que muitos falham, quebram o silêncio cedo demais por não suportarem o desconforto. Mas lembre-se, se o silêncio os faz esquecer você, é porque nunca pensaram em você de verdade. E se o silêncio os aproxima, você descobre o poder que sempre teve. Pensem no fogo, amigos. Se continuar despejando água nele, ele morre. Mas se recuar e deixá-lo respirar, ele ganha vida com intensidade. É isso que acontece quando você para de sufocá-los com presença constante. O silêncio dá espaço para sentirem o vazio, para perceberem o buraco que só você preenchia. E nada pesa mais do que notar que a chama acabou. Agora, aqui vai outra verdade dura. O silêncio não muda apenas o poder na mente deles. Ele muda o poder dentro de você. Cada dia em que você escolhe o silêncio, lembra a si mesmo: não preciso implorar, não preciso provar, não preciso me quebrar buscando a validação de ninguém. Isso é liberdade. E quando eles sentem essa liberdade, são puxados de volta como pela gravidade, porque o ser humano deseja aquilo que não consegue controlar.
Mas é aqui que você precisa de coragem. Coragem para ficar em silêncio quando tudo em você quer mandar uma mensagem. Coragem para deixá-los imaginar em vez de correr para explicar. Coragem para aceitar que, se não voltarem, você ainda é inteiro. Essa coragem é o que transforma você. É o que faz o silêncio deixar de ser apenas uma tática e se tornar um estilo de vida baseado em força. Então escute bem, pare de acreditar na mentira de que silêncio é perder. Pare de acreditar na mentira de que presença constante é amor. Comece a acreditar na verdade de que silêncio é poder, ausência cria valor e que, se estiverem destinados a voltar, será porque sentiram o peso de perder você. Meus amigos, este é o seu ponto de virada. Você não precisa mais se provar. Não precisa lutar para ser visto. Não precisa implorar para ser amado. Tudo o que precisa fazer é manter o silêncio e deixá-lo falar mais alto do que suas palavras jamais falaram. Escreva agora nos comentários: o silêncio muda o poder. Mostre a eles. Mostre a si mesmo, mostre ao mundo que não vai mais correr atrás, não vai mais implorar, não vai mais se quebrar. Vai se levantar em silêncio e deixar o poder mudar a seu favor. E fique comigo, porque na próxima parte vou revelar a psicologia oculta de por que a ausência sempre gera desejo. Você não vai querer perder. Número 2. A ausência gera curiosidade. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível. Valorizam o que é raro, o que é incerto, o que as faz pensar. Amigos, escutem. A ausência não é apenas distância, é combustível. É a faísca que desperta curiosidade na mente de quem achava que podia ignorar você. Quando você recua, quando se cala, quando tira sua presença, algo estranho acontece. Aquela mesma pessoa que antes ignorava começa a procurar por você no silêncio. Agora, sejamos reais. A maioria tem medo da ausência. Acreditam que, se não estiverem visíveis, serão esquecidos. Pensam: se eu não mandar mensagem, vão me esquecer. Se eu não aparecer, vão seguir em frente. Se eu não marcar presença, outro tomará meu lugar. E esse medo é o que os prende em ciclos de dar demais e receber de menos. Mas aqui está a verdade. Quanto mais você se faz presente, menos notam você. Quanto mais ausente, mais a mente deles não tem escolha a não ser preencher o vazio. Imagine isso. Você está em um quarto com um relógio que faz tic-tac. No início, você nota o som. Mas conforme os minutos passam, seu cérebro para de perceber, vira ruído de fundo. Agora imagine que, de repente, o relógio para. Silêncio. Esse silêncio desperta você. Faz olhar em volta, tentando entender por que tudo parece diferente. Você percebe a ausência mais do que percebeu a presença. Essa é a forma como a mente humana funciona. Nós ignoramos o que é constante, mas ficamos obcecados pelo que some de repente. E é exatamente aí que a ausência se torna sua arma. Quando você recua, quando para de inundar a vida do outro com sua atenção, eles começam a notar o espaço que você deixou. Talvez não admitam, talvez nem compreendam. Mas no fundo, começam as perguntas: por que não me liga mais? Com quem estará gastando seu tempo? Perdi o interesse dele? Outra pessoa tomou meu lugar? Essas dúvidas, essa incerteza, são o berço da saudade. E aqui vai outra mentira revelada. Que presença é sinônimo de amor. Que quanto mais você dá, mais vão valorizar. Errado. A mente não funciona assim. Quando algo está sempre disponível, torna-se comum, perde o brilho. Mas quando algo se torna raro, torna-se valioso. Pense nos diamantes. São apenas pedras, mas sua escassez os torna inestimáveis. Sua presença, quando exagerada, é como pedra comum. Sua ausência, essa sim, transforma você em diamante. Agora, alguns podem perguntar: mas e se não notarem minha ausência? E aqui vai a verdade dura.
Se sua ausência não significa nada para eles, sua presença também nunca significou. E não é melhor saber disso agora do que perder anos tentando forçar alguém a enxergar seu valor? A ausência é o teste. Ela revela a verdade sem você precisar dizer uma só palavra. O grande estoico Epicteto disse: se quer melhorar, esteja disposto a parecer tolo. Em outras palavras, esteja pronto para ser mal interpretado. Esteja disposto a ficar em silêncio, a deixarem pensar que você se foi, a deixarem imaginar. Esse desconforto é o preço da sabedoria, porque enquanto eles se perguntam onde você está crescendo. Enquanto imaginam sua vida sem eles, você está vivendo. E nada é mais atraente do que alguém que não precisa ser visto para saber o próprio valor. Em termos simples, ausência planta sementes de dúvida na mente. Presença os mantém confortáveis. O que você prefere? Conforto ou curiosidade? Quer que eles durmam tranquilos, sabendo que sempre terá você? Ou quer que fiquem acordados à noite, olhando seu perfil, tentando entender por que você parou de dar a energia que antes oferecia? Essa é a diferença que o silêncio e a ausência fazem. Mas é aí que fica difícil. Sua mente vai lutar contra você. A vontade de quebrar o silêncio vai subir pela espinha. Você vai olhar para o celular, o dedo pairando sobre o nome da pessoa, dizendo a si mesmo: uma mensagem não vai atrapalhar, uma ligação não vai arruinar nada. Mas toda vez que você quebra esse silêncio, destrói a curiosidade que estava começando a nascer. Toda vez que corre de volta, lembra a eles que não precisam procurar por você, porque será sempre você quem faz o trabalho. E isso, meus amigos, mata a atração. Pense em uma história ou filme que você ama. O que mantém você preso? O suspense, o não saber o que vem depois. Se o final fosse revelado logo no começo, você desistiria de assistir. É assim que funciona a atenção humana. Sua ausência é esse suspense. Mantém eles presos porque não sabem o que virá a seguir. Você se foi para sempre? Seguiu em frente? Vai voltar mais forte? A incerteza faz com que desejem a resposta. Deixe-me dar uma metáfora real. Imagine um copo de água. Se você bebe o dia todo, nunca sente sede. Mas se para por um tempo, a sede cresce. E quando finalmente toma um gole, o sabor é muito melhor. É isso que sua ausência faz. Ela cria sede. Faz sua presença parecer água no deserto. E aqui está a parte poderosa. Você nem precisa se esforçar. A ausência faz o trabalho por você. Tudo o que precisa é se conter. Resistir à vontade de se explicar demais. Resistir à necessidade de correr atrás e deixar o tempo agir. A ausência não é um jogo, é um espelho. Mostra a eles quem são sem você. E mais importante, mostra a você quem é sem eles. Agora, talvez ainda exista medo. Medo de que esqueçam você. Medo de que outra pessoa ocupe o lugar. Medo de que o silêncio os afaste para sempre. Mas pense bem, se alguém consegue esquecer você tão facilmente, será que realmente esteve envolvido? Se alguém pode substituir você sem hesitar, merece a sua presença? E se o silêncio os empurra para longe, talvez nunca tenha sido para ser. Isso não é perda, isso é clareza. Amigos, deixem essa verdade afundar. A ausência não é castigo, é poder. Não se trata de fazê-los sofrer, mas de fazê-los enxergar. E voltem ou não, você vence. Porque se voltam, é porque sentiram o peso do seu silêncio. E se não voltam, você se liberta de quem nunca valorizou você. Isso não é perder, isso é libertação. Então, agora quero que escreva nos comentários: minha ausência cria valor. Essa é sua afirmação. Mostre a eles, mostre a si mesmo e mostre ao mundo que não terá mais medo do silêncio, que não terá mais medo da distância. Vai usá-la como arma, como filtro, como estratégia. E fique comigo, porque na próxima parte vamos descobrir algo ainda mais profundo.
O poder do mistério. Porque revelar menos e não mais é a chave para fazerem você ocupar seus pensamentos muito depois de ir embora. Confie em mim, você não vai querer perder isso. Número 3. O poder do mistério. Quanto menos eles souberem sobre você, mais vão pensar em você. Essa é a frase que quero que guarde na mente, meus amigos, porque aqui está a verdade. Mistério não é brincar com sentimentos, é poder. É o que torna a sua presença inesquecível, não por se explicar demais, não por entregar cada detalhe da sua vida, mas por segurar algo, por deixar que imaginem, por deixar a mente deles correr solta no silêncio que você criou. Encaremos a realidade. Muitos acham que honestidade significa contar tudo. Pensam que quanto mais rápido abrirem o coração, mais forte será a conexão. Falam de cada medo, cada plano, cada detalhe do dia. Revelam sentimentos em toda oportunidade, acreditando que isso deixará a outra pessoa segura e mais próxima. Mas aqui está a dura verdade. Estão matando a centelha que tentam acender. Porque atração não nasce de transparência absoluta. A atração nasce do mistério, da curiosidade, do não saber completamente, mas desejar descobrir com intensidade. Pense no seu filme favorito. O que faz você ficar preso nele? É a cena inicial revelando o final? Não, é o suspense. São as perguntas sem respostas que fazem você se inclinar para frente, que o fazem pensar na história mesmo quando não está assistindo. Agora, imagine se o filme entregasse o desfecho nos primeiros 5 minutos. Você teria interesse em continuar vendo? É exatamente isso que acontece quando você revela demais, cedo demais. Você elimina o suspense. Você rouba a curiosidade que mantém a atração viva. Aqui está onde a maioria erra. Eles acreditam que, se não contarem tudo, perderão a confiança. Acreditam que, ao segurar, parecerão desinteressados. E então, abrem as comportas, confessando cada pensamento, cada detalhe, cada insegurança. E depois se perguntam por que a faísca desaparece tão rápido. A verdade é que, quando você revela tudo logo no início, não deixa nada para ser imaginado. E quando não há nada para imaginar, não há nada para perseguir. O mistério funciona de modo diferente. Ele faz com que pensem em você mesmo quando não está presente. Faz com que preencham os espaços vazios com os próprios pensamentos, as próprias emoções, a própria imaginação. E aqui está a parte poderosa. A imaginação deles sempre será mais intensa do que as suas explicações. O que eles criam na mente sempre parecerá mais forte do que aquilo que você diz diretamente. É por isso que, quando você segura um pouco, quando não revela tudo, eles acabam fazendo o trabalho por você. Eles acabam correndo atrás. Deixe-me dar uma metáfora clara. Imagine 2 caixas diante de você. Uma está aberta, mostrando tudo dentro. Nenhum segredo, nenhuma surpresa. A outra está fechada. Você não pode ver o que está dentro, mas sabe que algo existe. Qual caixa captura mais sua atenção? A fechada, porque o desconhecido sempre prende mais a mente do que o que já é conhecido. É exatamente assim que o mistério atua dentro da atração, mantendo o desejo vivo. Você se torna a caixa fechada, não porque esteja escondendo algo, não porque seja desonesto, mas porque entende o valor de não revelar tudo de uma só vez. Marco Aurélio disse: não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser, seja um, e não desperdice tempo tentando convencê-los de seu valor com discursos sem fim. Seja o mistério, seja a pessoa que eles não conseguem decifrar por completo. Deixe que o silêncio e as suas ações criem perguntas que não podem ignorar. Isso é muito mais poderoso do que qualquer parágrafo longo cheio de justificativas. Agora, alguns podem pensar, mas eles não ficarão frustrados se eu não me abrir? Eis a verdade. Você não está afastando ninguém.
Você está conduzindo o ritmo da conexão, está deixando as coisas se desenrolarem devagar, naturalmente, de forma que o interesse continue vivo. Pense como uma fogueira. Se jogar toda a lenha de uma vez, o fogo acaba rápido. Mas se adicionar aos poucos, a chama cresce. É assim que você mantém a atração acesa, com ritmo, com mistério, com contenção. E não esqueça, o mistério não está apenas em reter palavras. Ele está em como você se apresenta. Está no modo como entra em um ambiente sem tentar ser o mais barulhento, mas ainda assim atrair olhares. Está no jeito como ouve mais do que fala, deixando-os curiosos sobre o que pensa. Está em não responder cada mensagem imediatamente, porque a sua vida é cheia. O seu mundo é maior do que apenas eles. Essa contenção sutil, essa confiança silenciosa, é o que faz com que se inclinem para perto. É o que faz com que desejem ainda mais a sua atenção. Aqui está a maior mentira que você precisa parar de acreditar, que se não revelar tudo, perderão o interesse. Errado. A verdade é que, se revelar cedo demais, é aí que eles se afastam, porque não sobra emoção, não há caça, não há uma história digna de ser acompanhada. Mistério não tem a ver com manipulação, tem a ver com disciplina, tem a ver com compreender que o seu valor não vem do quanto você entrega, mas do quanto você sabe segurar. Pense da seguinte forma, meus amigos. Se alguém sempre diz exatamente como se sente sobre você, exatamente onde está, exatamente o que está fazendo, não existe tensão, não existe incerteza, não existe empolgação. Mas se alguém, de vez em quando, o deixa pensando, o que será que está fazendo? O que será que pensa? Será que ainda sente o mesmo? É aí que essa pessoa permanece em sua mente. É aí que você não consegue parar de pensar nela. É nesse momento que a ausência se transforma em desejo. Mas deixe claro, mistério não é sobre contar mentiras. É sobre criar espaço, provocar a imaginação e manter a chama acesa com aquilo que você escolhe não entregar. Não se trata de brincar com as emoções de alguém. É sobre ser seletivo, sobre entregar em doses, sobre permitir que conquistem as partes mais profundas de você ao longo do tempo. Isso é o que cria profundidade. Isso é o que gera atração duradoura. E eu sei que alguns de vocês sentem medo. Sentem que se não derem constante segurança, a pessoa vai embora. Sentem que se não se explicarem, serão mal compreendidos. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se alguém precisa de reafirmação contínua para ficar, essa pessoa não é forte o bastante para andar ao seu lado. E se alguém vai embora porque você não revelou todos os detalhes de imediato, isso não é perda, isso é filtro. O silêncio e o mistério revelam quem realmente se atrai por você e quem só busca acesso fácil, sem esforço. Então, deixe-me dar uma imagem para guardar. Imagine o céu noturno. Se o sol brilhasse dia e noite, você nunca veria as estrelas, nunca apreciaria a beleza da noite. Mas porque o sol se retira, as estrelas surgem e o mistério do universo ganha vida. O seu mistério é o céu noturno. O seu silêncio é o cenário que o torna inesquecível. Meus amigos, lembrem-se disto. Não é o que você diz que faz falta, é o que não diz. São as perguntas que deixa sem resposta, os espaços que mantém abertos, os pensamentos que não esclarece. É nesse ponto que nasce a curiosidade. E a curiosidade é muito mais poderosa do que qualquer segurança constante. Então aqui está a sua afirmação para hoje. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu mistério é meu imã. Deixe o mundo saber que você não será mais um livro aberto implorando para ser lido. Você será a história que os fará virar as páginas, desesperados para ver o que acontece a seguir. E fique comigo, porque na próxima parte vamos explorar algo ainda mais profundo. O motivo pelo qual ser a garantia de alguém mata a atração e porque no instante em que acreditam que não podem perdê-lo, deixam de valorizá-lo.
você não vai querer perder isso. Número 4. Pare de ser a garantia. Nada que tenha valor é tratado como certo para sempre. Deixe essa verdade entrar, meus amigos, porque aqui está a realidade dura. Se eles sabem que você sempre estará lá, não importa o que aconteça, você já eliminou a necessidade deles de apreciá-lo. Se você se torna a garantia, o plano reserva, aquele que podem chamar às 2 da manhã, sabendo que atenderá, você mesmo retirou o seu valor. Deixe-me perguntar algo. Por que você acha que as pessoas tratam coisas raras como tesouros, mas lidam com o que está sempre ali como descartável? Por que os diamantes têm mais valor que pedrinhas comuns? Por que um recurso escasso se torna precioso enquanto algo abundante é ignorado? É simples, a escassez cria valor. O acesso ilimitado gera indiferença. Quando você se torna a garantia de alguém, torna-se a pedrinha, sempre presente, sempre esquecido, sempre ignorado. E então você se pergunta por que não o perseguem, por que não sentem sua falta, por que não lutam por você. Imagine isto, você está diante de uma fonte de água. Sempre que tem sede, pode beber livremente. Nunca precisa pensar sobre isso. Nunca teme perdê-la porque é garantido. Mas imagine se essa fonte secasse de repente. Imagine passar dia após dia, sentindo a sede aumentar, percebendo que aquilo que sempre tomou como certo já não está mais disponível. É nesse momento que começa o desejo. É nesse momento que surge o valor. É nesse instante que chega o arrependimento. Essa é a psicologia da ausência e é por isso que você precisa parar de ser a garantia. A maioria, por medo, faz o oposto. Tornam-se excessivamente disponíveis, respondem instantaneamente. Cancelam compromissos ao menor sinal de atenção. Esperam ao lado do telefone como se fosse um fio de vida. Por quê? Porque, no fundo, estão aterrorizados de que, se não estiverem sempre lá, serão esquecidos. Mas o paradoxo é este. Quanto mais garantido você é, menos memorável se torna. Aqui está a mentira que lhe venderam, que estar disponível 24 horas por dia fará com que enxerguem o seu valor. Que ser sempre acessível demonstra lealdade, amor e devoção. Errado. Lealdade não significa disponibilidade, significa escolha. E se você nunca dá a chance de sentirem sua falta, nunca perceberão a profundidade do que você entrega. Ser a garantia não gera respeito, gera tédio. Vamos falar de psicologia por um instante. Os seres humanos são programados para desejar incerteza. Essa tensão entre o que é seguro e o que pode escapar, é isso que acende o desejo. Quando sabem que você é garantido, não há tensão, nem faísca, nem fogo. Mas quando você recua, quando mostra que a sua energia não é ilimitada, quando permite que sintam o silêncio da sua ausência, é nesse momento que a tensão retorna. É nesse instante que o desejo desperta novamente. Marco Aurélio disse: "Não é a morte que o homem deve temer, mas nunca começar a viver." Da mesma forma, você não deve temer perder alguém que o toma como certo. Deve temer viver como uma garantia, nunca sendo realmente valorizado. Porque viver como plano, reserva de alguém não é viver, é se contentar, é aceitar migalhas quando merece um banquete. Agora, eu sei o que você está pensando, mas se eu parar de estar disponível, eles não vão simplesmente seguir em frente? E a minha resposta é esta: se alguém pode ir embora porque você deixou de ser a garantia, então nunca o quis por quem você realmente é. Quis apenas pela conveniência, e isso não é amor, isso é utilidade. Você não é uma ferramenta para ser usada. Você é uma pessoa para ser valorizada. Se o seu silêncio os faz esquecê-lo, então ótimo. Melhor saber agora do que desperdiçar anos sendo uma garantia que nunca importou. Pense nos relacionamentos como um cabo de guerra.
Se você está sempre puxando, sempre segurando, sempre mantendo a corda esticada, o que a outra pessoa faz? Relaxa, deixa de puxar. Permite que você faça todo o esforço. Mas se você solta a sua ponta, de repente eles entram em pânico. De repente precisam puxar. De repente sentem o peso da perda. É isso que acontece quando você deixa de ser a garantia. Você os obriga a agir ou assistir você partir. Vamos ser práticos. Como deixar de ser a garantia? Você para de responder instantaneamente a cada mensagem. Você deixa de reorganizar sua agenda apenas para caber na deles. Você impede que acreditem que, não importa como tratem você, estará sempre presente. Você constrói a sua própria vida. Cria suas próprias prioridades. Mostra, sem precisar dizer, que o seu tempo é valioso e que nem todos têm acesso a ele. É nesse momento que eles sentem a mudança. É nesse momento que percebem que já não são mais o centro do seu universo. E, ironicamente, é nesse ponto que passam a desejar sua atenção mais do que nunca. Aqui vai uma metáfora para manter na mente. Imagine uma vela em um quarto escuro. Se ela queima sem parar, acaba derretendo despercebida. Mas se ela vacila, se apaga e retorna, sua luz se torna hipnotizante. Essa é a sua presença. Se você queima sem cessar, deixam de notar. Mas se você recua, se permite que o silêncio entre, o instante em que reaparece brilha mais do que nunca. E deixe-me dar outra verdade dura. Ser a garantia não é altruísmo, é autodestruição. Porque no fundo, quando você se torna sempre disponível, está dizendo a si mesmo que o seu valor vem de ser escolhido e não de escolher. Você coloca a sua importância nas mãos de outra pessoa. E isso, meus amigos, é um lugar perigoso para viver. Mas aqui está a parte bela. Quando você deixa de ser a garantia, ganha algo muito maior. Respeito, respeito deles, porque agora veem que você não é desesperado. Respeito de si mesmo, porque finalmente reconhece o seu próprio valor. E o respeito é o que o torna inesquecível. As pessoas não sentem falta de quem implora para ficar. Elas sentem falta de quem teve a coragem de partir. Portanto, meus amigos, quero que escrevam isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou a garantia de ninguém. Essa é a sua afirmação. Assuma-a. Mostre a eles, mostre a si, mostre ao mundo ao seu redor que você não viverá mais como plano reserva de alguém. Que o seu tempo, sua energia, seu amor não são garantias, são privilégios. E se alguém não os tratar assim, você se afastará, você vai embora. E permitirá que o seu silêncio fale mais alto do que qualquer palavra poderia falar. E fique comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar em uma verdade ainda mais profunda: o magnetismo da confiança. Porque a confiança é mais viciante do que o próprio amor e porque sem ela, nenhuma lealdade ou afeto será suficiente para fazer alguém desejá-lo. Você não vai querer perder isso. Número 5. A confiança é mais alta que palavras. Sem confiança, até o amor soa como fraqueza. Meus amigos, vamos encarar essa de frente, porque é aqui que tantos se perdem. Vocês acreditam que o amor, sozinho, é suficiente? Que se derramarem o coração, se entregarem toda a lealdade, se curvarem ao extremo para provar valor, eles reconhecerão quem você é. Mas aqui está a verdade. O amor sem confiança não inspira desejo, inspira pena. Faz com que você pareça alguém pedindo migalhas em vez de se apresentar como o banquete. E a pena nunca trouxe ninguém de volta aos seus braços. Pensem nisso. Quantas vezes já viram alguém escolher a pessoa confiante, firme, inabalável, em vez da bondosa, mas insegura? Quantas vezes se perguntaram por que escolheram eles? Eu tratei melhor. A resposta é confiança. A confiança não é apenas atraente, ela é magnética.
É a energia silenciosa que puxa as pessoas sem que você precise correr atrás. Imagine um homem entrando em uma sala. Ele não precisa estar o mais bem vestido, não precisa ser o mais barulhento, nem precisa ser o mais bonito. Mas o jeito que ele se carrega, a forma como ocupa espaço sem pedir desculpas, o modo como olha nos olhos das pessoas faz com que elas virem a cabeça. Isso é confiança. Não se trata de arrogância, é sobre energia, é sobre o poder silencioso, firme que diz: eu sei o meu valor, quer você veja ou não. Agora vamos ser brutalmente honestos. Muitos de vocês confundem confiança com palavras. Acreditam que, se enviarem longos textos, explicarem sentimentos e se abrirem demais, parecerão fortes. Mas a verdade é que palavras sem convicção soam como ruído. Confiança não é o que você diz, é o que você mostra. Está nas suas ações. Está no jeito que você se move quando ninguém está olhando. Está na sua capacidade de ir embora quando o respeito deixa de ser servido. Essa é a confiança que permanece na mente de alguém muito depois do seu silêncio. Aqui vai outra forma de enxergar. A confiança é como uma chama. O amor sem confiança é como despejar água sobre essa chama. Enfraquece, sufoca e deixa apenas fumaça. Mas o amor com confiança, esse sim é gasolina. Ele arde mais forte, ele deixa marcas, ele não pode ser ignorado. E quando você vai embora com confiança, não é apenas uma partida. Eles sentem sua ausência em cada canto da vida. E aqui está a mentira que venderam a você, que ser legal os fará voltar, que se mostrar o quanto se importa, eles finalmente verão o seu valor. Errado. Bondade sem firmeza é fraqueza. Amor sem limites é sufocamento. O que eles desejam não é devoção cega, é presença inabalável. É saber que você os quer, mas não precisa deles, que você os ama, mas não tem medo de perdê-los. Esse equilíbrio, meus amigos, é a essência da confiança. Marco Aurélio disse: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Confiança é exatamente isso. Não é falar sobre quem você é ser quem você é sem desculpas, sem hesitação e sem precisar de validação. E quando você incorpora isso, eles sentem. Mesmo no silêncio, eles sentem. Mas aqui está a parte difícil. Muitos de vocês têm medo de mostrar confiança porque, no fundo, não acreditam que são suficientes. Pensam: se eu ficar parado, eles vão me esquecer. Se eu parar de provar meu valor, eles vão embora. Esse medo é exatamente o que faz você se agarrar, o que faz você correr atrás, o que faz você implorar. E toda vez que faz isso, confirma a suspeita deles de que você não é o prêmio, mas o perseguidor. Mas a verdade é que você é o prêmio. Só não assumiu isso ainda. Confiança significa saber que você traz valor à mesa, mesmo que escolham não se sentar com você. Confiança significa ir embora diante da falta de respeito sem vacilar. Confiança significa não deixar o silêncio aterrorizar você, mas permitir que ele o amplifique. Porque enquanto eles se perguntam onde você foi, enquanto vasculham seu perfil, enquanto revivem velhas conversas, você está vivendo, construindo, crescendo. Isso é confiança. Pense nisso. Confiança não é sobre ser perfeito, é sobre estar confortável na imperfeição. É sobre dizer: sim, eu tenho falhas, mas ainda sei o meu valor. E nada é mais poderoso do que isso, porque a confiança é viciante. Ela fica na mente, ela mantém pessoas acordadas à noite, se perguntando por que não conseguem parar de pensar em você. Ela faz com que sintam sua falta, não porque você implorou, não porque forçou, mas porque você incorporou algo que não pode ser facilmente substituído. Deixe-me dar uma metáfora. A confiança é como a gravidade. Você não a vê, não a ouve, mas sente puxando tudo para si.
Uma pessoa confiante não precisa gritar, não precisa provar, não precisa exigir atenção. Ela simplesmente atrai naturalmente. É por isso que a confiança supera o amor, supera palavras, supera esforço, porque é invisível, inegável, inabalável. Aqui vai outra verdade. A confiança é o que torna o seu silêncio poderoso. Sem confiança, o silêncio soa como medo. Com confiança, o silêncio soa como domínio. É a diferença entre alguém que se cala porque está assustado e alguém que se cala porque sabe que o próprio valor não precisa de defesa. E esse silêncio, meus amigos, é inesquecível. Agora, sei que alguns ainda estão se agarrando à esperança de que o amor seja suficiente. Mas ouçam claramente: o amor sem confiança é dependência. E a dependência repele. Se você quer que sintam sua falta, se quer que desejem você, se quer que voltem, precisa mostrar que o seu amor é uma escolha, não uma necessidade. É isso que os faz correr atrás. É isso que os faz sentir a sua ausência no silêncio. Então, meus amigos, deixem isso penetrar fundo. A confiança é mais alta que palavras, mais viciante que amor e mais inesquecível que qualquer esforço. Não se trata do que você oferece a eles, trata-se de como você se carrega. E quando você domina isso, jamais será esquecido. Escreva isso nos comentários agora mesmo. A confiança é meu imã. Essa é a sua afirmação. Repita, assuma, viva. Mostre a eles, mostre a si, mostre ao mundo ao seu redor que você não precisa mais implorar, correr atrás ou provar. A sua confiança falará mais alto do que qualquer palavra, qualquer mensagem, qualquer ato de desespero. E fique comigo, porque na próxima parte vamos revelar outro segredo. Porque fazê-los acreditar que estão perdendo você desperta o desejo mais profundo de todos. É quando o silêncio se transforma em fogo. E você verá porque a ausência é o maior professor. Você não vai querer perder. Número 6. Faça-os pensar que estão perdendo você. As pessoas não valorizam o que é garantido, valorizam o que podem perder. Deixe essa frase penetrar fundo, meus amigos, porque é uma das maiores verdades da psicologia humana. Se acreditarem que você estará sempre lá, esperando no fundo, pronto para responder, pronto para perdoar, pronto para dar mais uma chance, não importa o que façam, eles nunca lutarão por você. Eles nunca sentirão a urgência de valorizá-lo. Eles nunca terão medo de perdê-lo. E sem esse medo, não existe desejo. Pense bem. Quando é que as pessoas finalmente arrumam sua vida? Quando acreditam que a oportunidade está escapando? Quando passam a desejar de repente o carro, a casa ou o emprego? Quando alguém mais está prestes a pegá-lo? Quando aquela pessoa que ontem ignorou você resolve ligar hoje? Quando o seu silêncio as faz pensar: e se estiver seguindo em frente? E se alguém perceber o que eu não vi? Esse medo, essa possibilidade de perda desperta algo que nenhuma perseguição poderia provocar. Vou te dar uma imagem. Imagine-se em um leilão. No início você nem se importa tanto com o item. Está apenas ali, disponível, sem concorrência. Mas de repente o leiloeiro diz: uma vez, 2 vezes. Agora, a urgência invade seu peito. De repente, você levanta a mão, mesmo que não tivesse certeza antes, porque não suporta a ideia de perder aquilo. Essa é a psicologia da escassez. É isso que acontece quando você para de se oferecer como garantia. Eles despertam para o fato de que, se não agirem, perderão você para sempre. Mas aqui está a mentira que venderam a você, que fazer alguém se sentir seguro o tempo todo é o que mantém uma relação. Errado. A reafirmação constante destrói a atração. Estar sempre disponível elimina a urgência. Ser a rede de apoio permanente anula todo respeito. A verdade é que as pessoas não sentem falta daquilo que acreditam não poder perder. Elas sentem falta do que pensam estar escapando de suas mãos.
Agora vamos ser crus. Muitos de vocês têm pavor disso. Pensam, e se eu deixar que sintam que estão me perdendo e eles realmente me deixarem ir? E é exatamente por isso que permanecem presos, porque preferem se acorrentar ao conforto deles do que arriscar descobrir a verdade. Mas escute com atenção. Se alguém consegue deixar você escapar tão facilmente, então nunca esteve realmente segurando você desde o início. Melhor descobrir a verdade através do silêncio do que gastar anos sendo apenas a rede de segurança de alguém. Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Da mesma forma, se não há respeito, não permaneça. Se não há valor, não dê. E se não sentirem o peso de perder você, então por que ficar? Cada vez que você se torna previsível, garantia demais, está alimentando o conforto deles à custa do seu próprio poder. Vamos mais fundo. Quando você os deixa pensar que estão te perdendo, não está manipulando, está respeitando a si mesmo, está dizendo: não estou aqui para ser dado como certo. Se você não me valoriza, alguém mais vai. Isso não é um jogo, é um limite. É mostrar que seu tempo, seu amor e sua energia não são suprimentos infinitos. São preciosos, são conquistados. E se alguém não os tratar com cuidado, perde o acesso. Essa percepção pesa mais do que qualquer palavra poderia. Pense como segurar a areia nas mãos. Quanto mais firme acreditam ter o controle, menos percebem os grãos escorrendo entre os dedos. Mas quando você para de forçar sua presença, quando deixa o silêncio falar, de repente percebem que quase perdeu você. É nesse instante que o pânico aparece. É aí que sentem o peso do arrependimento. É nesse momento que passam a correr atrás. Mas aqui está o desafio. Você precisa estar disposto a soltar. Precisa aceitar que eles sintam de verdade o silêncio. Muitos de vocês desistem no meio do caminho. Ficam em silêncio por alguns dias, eles não reagem e vocês voltam correndo, desfazendo todo o progresso alcançado. Mas quem vence é quem consegue se manter firme, quem encara a perda de frente e diz: não vou implorar, não vou me quebrar, se você pode me deixar ir, então nunca foi meu desde o começo. Essa força é o que transforma a ausência em atração. Vou te dar outra metáfora. Imagine uma loja que distribui sapatos de graça. As pessoas pegam, usam, jogam fora e nunca pensam duas vezes. Mas agora imagine a mesma loja colocando esses sapatos atrás de um vidro, aumentando o preço e avisando que há apenas alguns pares disponíveis. De repente, todos formam fila. De repente, aqueles sapatos que antes juntavam poeira passam a ser vistos como valiosos. Os sapatos mudaram? Não. A forma como foram posicionados mudou. Esse é você. Você não precisa mudar quem é. Precisa parar de se oferecer de graça. E sei que muitos de vocês resistem a isso. Estão pensando: mas eu quero mostrar que me importo. Não quero perder essa pessoa. Meus amigos, se importar sem confiança é dependência. Amor sem limites é fraqueza. Se querem de verdade que eles voltem, precisam oferecer o presente do medo. O medo de perder você. Porque nada acelera mais o coração humano do que o pensamento. E se eu perdi algo que não consigo substituir? Eis o paradoxo. Quando você finalmente deixa de temer a ausência deles, é quando eles começam a temer a sua. Quando você finalmente para de implorar pela atenção deles, é quando começam a desejá-la. Quando você finalmente os faz acreditar que perderam você, é nesse instante que lutam com mais força para manter você. E mesmo que não voltem, você já venceu, porque provou a si mesmo que o seu valor não está preso à escolha deles. Provou que o seu silêncio é mais forte do que o desprezo deles. Amigos, deixem essa verdade quebrar as correntes em suas mentes. Eles não sentem falta do cara bonzinho que sempre estava disponível, sempre perdoava, sempre corria atrás.
Eles sentem falta daquele que teve coragem de desaparecer. Sentem falta do que teve força para deixá-los ir. Sentem falta de quem os fez sentir o peso da perda. É esse homem que eles repassam na mente de noite. É esse homem que lamentam ter deixado escapar. Então, aqui está o que quero que faça agora mesmo. Escreva isso nos comentários. Eu não sou a garantia deles. Diga, assuma, deixe ecoar. Pois quando você vive essa verdade, muda o poder. Deixa de ser o plano de reserva e passa a ser o padrão. E voltem ou não, nunca mais você se verá do mesmo jeito outra vez. Permaneça comigo porque na próxima parte vamos mergulhar na lição máxima do estoicismo nos relacionamentos, o desapego. E por quê? Porque deixar ir o resultado não é apenas poder, mas liberdade. Esse é o último passo que os faz voltar 100% das vezes. E mais do que isso, é o que torna você imparável. Não perca. Número 7. Desapegue-se do resultado. Quem conquistou a si mesmo é verdadeiramente livre. Essa frase, meus amigos dos estoicos, é a base do que vamos destrinchar agora. Porque no coração de toda atração, de todo silêncio, de toda ausência e de todo poder, há uma verdade. Você precisa se desapegar do resultado. Não dá para fazê-los sentir saudade se sua vida está presa na esperança de que sentirão. Não dá para criar curiosidade se você está sufocado pela necessidade de resposta. E não dá para fazê-los voltar se continua acorrentado ao medo de que partam para sempre. O desapego é o passo final. É a liberdade suprema. Pense nisso. Por que o silêncio funciona? Por que a ausência cria desejo? Por que o mistério atrai? Porque aqueles que praticam isso não estão presos ao que acontece depois. Não vivem na aflição. Não ficam parados junto ao telefone contando cada segundo de resposta. Eles vivem. Eles seguem em frente. Eles incorporam a verdade de que a vida tem sentido com ou sem a presença de alguém. Isso, meus amigos, é o que os torna inesquecíveis. Mas vamos destruir uma mentira. A sociedade lhe disse que se ama alguém, deve segurar o máximo possível. Que soltar é desistir. Que desapegar é não ter se importado. Errado. Desapego não significa não se importar. Significa importar-se de uma forma que não destrói você. Significa amar sem perder a si mesmo. É dizer, eu posso querer isso, mas não preciso disso para sobreviver. E essa energia é magnética, porque quando alguém percebe que você ama, mas não teme partir, é quando sente sua força. Imagine uma corda em suas mãos. Você a puxa com toda a força, desesperado para mantê-los presos a você. Mas quanto mais aperta, mais a corda queima suas palmas. Quanto mais sangra, mais exausto fica. E mesmo assim eles não se aproximam, apenas se afastam. Agora, imagine que você simplesmente solta a corda. A dor para. A tensão muda e o silêncio os faz tropeçar, percebendo que você não luta mais por aquilo que sempre tomaram como certo. Isso é desapego. O instante em que para de se agarrar, o poder muda de lado. E aqui está o motivo. Desapego parece rendição, parece desistência. Sua mente grita, se eu não correr atrás, vou perdê-los. Se não provar meu valor, me esquecerão. Esse medo é o vício, esse medo é a corrente, e ainda assim, só quando você solta o resultado é que começa a viver com poder. Porque quando não teme mais perder, torna-se aquilo que ninguém pode controlar. Você se torna livre. E liberdade, meus amigos, é a energia mais atraente do mundo. Epicteto disse que a liberdade é o único objetivo digno da vida, e é alcançada ignorando o que foge do nosso controle. E não é justamente isso que os relacionamentos são? Coisas fora de controle. Você não controla sentimentos, não controla escolhas, não controla se ficam ou se vão, mas você controla como reage, controla se suplica ou se mantém em silêncio, controla se quebra ou se ergue. E quando escolhe o desapego,
escolhe a paz. Vamos trazer isso para uma metáfora. Imagine segurar água na mão. Se apertar forte, a água escorre, deixando você vazio. Mas se apenas sustentar suavemente, sem força, a água permanece. O desapego funciona assim. Quando para de apertar, quando para de forçar, quando deixa fluir, não apenas mantém sua paz, mas permite que as coisas voltem naturalmente até você. E se não voltarem, você ainda mantém sua paz, ainda mantém sua força. Eis o paradoxo. Só fará com que sintam sua falta quando parar de se importar, se realmente sentirão. Pois quando o silêncio não é truque, não é jogo, mas reflexo da sua autoestima, é aí que atinge fundo. É aí que eles sentem o peso de perder você. É aí que a mente deles revive os momentos, as palavras, a presença que acreditaram eterna. O desapego torna o silêncio real. E o silêncio verdadeiro é inesquecível. Você talvez pergunte, mas como desapegar se me importo tanto? A resposta é simples, mas não fácil. Mude o foco para dentro. Fortaleça seu corpo, afie sua mente. Persiga sua missão, não eles. Pare de acordar pensando se vão ligar e comece a acordar pensando em como vai crescer hoje. Pare de usar o silêncio como punição e comece a usá-lo como presente para si mesmo. Essa virada de esperar por eles a valorizar você é a essência do desapego. Pense nas pessoas mais fortes que conhece, as que emanam energia sem esforço, as que deixam para trás o que não serve sem hesitar. Elas imploram, elas correm atrás, elas se agarram. Não, elas permanecem firmes, permanecem erguidas, e o mundo se ajusta à presença delas. É isso que você deve se tornar. Uma tempestade pode rugir ao redor, mas dentro de você haverá calma, centro, equilíbrio. É isso que faz os outros correrem atrás. É isso que os faz voltar. E aqui está a verdade. O desapego não é apenas sobre relacionamentos, é sobre a vida. Tudo o que você se agarra acaba controlando você. Tudo o que você teme perder acaba aprisionando você. Mas quando você solta, ganha algo muito maior. Você ganha a si mesmo. E quando possui a si mesmo, nunca estará verdadeiramente vazio, nunca estará realmente abandonado, nunca estará totalmente quebrado. Você está inteiro. Então deixe-me terminar isso com uma pergunta. Você quer que voltem porque implorou, porque manipulou, porque temeu? Ou quer que voltem porque o seu silêncio, a sua força e o seu desapego os fizeram enxergar o seu valor? Um caminho deixa você fraco, o outro deixa você poderoso. E mesmo que nunca retornem, você sai com o maior presente de todos, você mesmo. Meus amigos, lembrem-se desta afirmação e escrevam agora mesmo nos comentários. Eu libero o resultado. Diga, assuma, mostre a eles, mostre a si mesmo e mostre ao mundo que você não está mais acorrentado ao medo da perda. Que você não mede mais o seu valor por quem fica ou por quem vai embora. Que o seu silêncio não é espera, é vitória. E antes de ir, faça-me um favor. Aperte o botão de curtir. Inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso. Porque há homens por aí como você, afundados no medo, quebrados pela rejeição, agarrados a pessoas que não os merecem. Esta mensagem pode ser a que os salvará. Fiquem comigo, meus amigos. Isto não é o fim. É o começo da sua liberdade. Desapegue-se do resultado e veja como o mundo começa a correr atrás.